Bem-vindos ao canal Vozes da Ibis, Contos e Mistérios. Prepare-se para mergulhar em uma história envolvente que mistura lenda, coragem e o desconhecido do mar profundo. Conheça Tawan, um menino com um dom inexplicável, capaz de nadar entre tubarões como se fosse um deles. Mas o verdadeiro perigo não está nas águas, e está mais perto do que ele imagina. O Menino que Nadava com Tubarões, de Robson Muniz de Souza. Roda a vinheta. O Menino que Nadava com Tubarões, o pescador de histórias. Tawan é um menino de 11 anos que mora com seu pai em uma pequena comunidade caiçara que vive da pesca e do turismo. Seu pai, Everton, é pescador e seu tio, Eduardo, dono de uma pequena pousada. E por morar próximo à praia, tem o costume de mergulhar todos os dias, pois se trata de uma praia muito calma, com poucas ondas. E um desses dias, depois de dar um mergulho e ficar observando as ondas do mar indo e voltando, Tawan notou um movimento na areia, e ao ir verificar o que era, viu se tratar de um tubarão encalhado, mas não era um tubarão muito grande. Então, sem grandes dificuldades, o pegou, o levou de volta para o mar, e o tubarão voltou para o oceano. Contudo, quase todas as vezes que Tawan ia nadar, deparava-se com o tubarão que tinha salvado, como se fosse nadar com ele, e até mesmo se encostava nele, como se agradecendo por ter salvado sua vida ao devolver-lhe para o mar. Tawan começou a gostar da companhia do novo amigo. Conforme o tempo ia se passando e Tawan continuava nadando com aquele tubarão, outros tubarões começaram a aparecer e nadar junto com ele, que a princípio teve receio de virar refeição. Mas depois percebeu que eles só queriam mesmo nadar junto a ele e não os temeu. Mais e mais tubarões foram aparecendo para nadar junto com Tawan, de forma que um cardume de tubarões se juntava a ele todas as vezes em que ia mergulhar. Contudo, nunca contou isso a ninguém. Porém, o que não sabia era que estava correndo perigo por aqueles dias, mas não por causa dos tubarões. Em alguns dias da semana, trabalhava para seu tio numa pequena pousada bem próxima do mar. E por aqueles dias, um casal de estrangeiros estava hospedado nessa pousada, o que não é nada estranho, pois mesmo sendo uma pequena comunidade, turistas são comuns por ali. Porém, aquele casal estava discretamente observando Tawan, que 3 vezes por semana ajudava o tio atendendo os clientes. E sem perceber, esse casal o seguia e o vigiava nos seus dias de folga, quando ia mergulhar na praia. Até que um dia, esse casal de estrangeiros, que falava bem a língua local, foi dar um passeio de lancha e convidou Tawan para dar uma volta, que, sem desconfiar de nada, aceitou. Tawan ficou impressionado de ver o mar assim, mais de longe, pois apesar de estar acostumado a mergulhar na praia quase todos os dias, nunca tinha visto o mar dessa forma. Quando estavam a uma distância considerável da praia, o homem que estava pilotando a lancha desligou o motor e a embarcação parou no meio do mar. Então, preocupado, Tawan perguntou: aconteceu alguma coisa com o barco? Ah, não, respondeu a mulher. Está tudo bem. Então por que parou? Bem, responde o homem, é que precisamos te falar uma coisa. Nós não te levaremos de volta para onde mora, pois te levaremos para outro lugar. Tawan, que é um menino de pele bem bronzeada, fica pálido com o que o homem fala e pergunta: vocês estão me sequestrando? Mais ou menos. Estivemos te observando e vamos te levar para outro país. Mas não se preocupe, não iremos fazer mal a você. Eu não vou, de jeito nenhum. Mas rapazinho, você não tem como escapar. Estamos bem longe da praia, já em alto mar, então você não tem escolha. É melhor colaborar com a gente, sem fazer alvoroço quando chegar o outro barco para te buscar, para tornar as coisas mais fáceis. Aliás, o barco já está chegando, diz a mulher apontando para um barco se aproximando. Sem pensar muito, Tawan corre e pula no mar, mesmo estando muito longe da praia.
Mas que menino sem noção, diz o homem. Será que ele pensa que vai conseguir nadar até a praia? Deve pensar que sim, mas vai ver que logo ele estará gritando para que nós o tiremos do mar, quando perceber que não vai conseguir nadar tanto assim. O que aconteceu aí? Pergunta um dos homens que estava no outro barco, ao ver o garoto pular no mar. O menino pulou na água achando que escaparia, mas é só uma questão de tempo até trazermos ele de volta para a lancha. Tauan estava ainda próximo da lancha pensando no que iria fazer, pois sabia que não conseguiria nadar tanto, mas não queria ser levado por aqueles estrangeiros, seja lá para onde quer que fossem levá-lo. Foi quando se lembrou de uma coisa importante sobre os tubarões. Eles sentem cheiro de sangue a uma grande distância. Assim, pegou seu colar de conchas do pescoço e com uma das conchas cortou o dedo e o sangue escorreu para o mar. Não demorou muito tempo e tubarões começaram a aparecer próximos ao barco. Não apenas alguns, mas vários. E logo Tauan estava segurando um deles, que se afastou da embarcação. O casal de estrangeiros e o homem que pilotava a lancha não estavam acreditando no que seus olhos estavam vendo, pois esperavam que aqueles tubarões fossem estraçalhar o menino. Então, eles percebem que os tubarões estavam rodeando a lancha deles, assim como começaram a rodear o outro barco. E apesar de estarem um pouco preocupados, logo se tranquilizaram, pois não tinha como aqueles tubarões virarem aquela lancha, quando de repente sentiram um forte impacto que os fez cair no piso do barco. E quando os três se levantaram para olhar o que tinha sido aquilo, se assustaram ao ver que além dos vários tubarões que estavam em volta da lancha, algo muito maior que um tubarão estava nadando ali. A princípio pensaram se tratar de uma baleia, mas notaram que não. Se parecia muito com um tubarão, mas bem maior do que os que ali estavam, e assim como os demais, estava tentando virar a lancha. E assim, aquele tubarão enorme voltou a investir contra a lancha mais 2 vezes. O casal e o homem tentaram atirar alguma coisa contra o tubarão, mas era inútil. Na terceira investida contra a lancha, o animal finalmente conseguiu virá-la. O casal de estrangeiros e o piloto caíram no mar, e mal tiveram tempo de pensar em nadar, quando os tubarões atacaram os três, e os estraçalharam em vários pedaços, tingindo o mar de escarlate com o sangue dos três, restando apenas pedaços de roupas e de membros boiando no mar. O outro barco liga o motor, tentando fugir do local, mas o gigantesco tubarão nada em direção a ele, e depois de 2 investidas, também é virado, e aqueles homens também são imediatamente estraçalhados e devorados pelos tubarões, deixando uma grande mancha vermelha se espalhando nas águas. Tauan ficou chocado com a cena que estava presenciando, não muito distante dali, sobre o tubarão que o resgatara, e ficou pensando se o imenso tubarão, que virara a lancha do casal de estrangeiros e o outro barco, era o lendário Megalodon, pois até onde sabia, estava há milhões de anos extinto. Em pouco tempo, Tauan é levado de volta à praia da pequena comunidade onde mora pelo seu amigo tubarão, e agradece-o com um carinho no nariz. Volta para casa ainda visivelmente assustado, mas nada conta para seus pais. Depois de um dia inteiro sem dar sinal de vida, o tio de Tauan avisa a polícia do desaparecimento do casal de estrangeiros que saiu para passear e não retornou. E quando a polícia verifica os documentos do casal, diz a Eduardo: "Senhor, o casal de estrangeiros que estava hospedado aqui eram traficantes de crianças." "Como é que é?" "Isso mesmo. Esse casal usa identidades falsas e por onde eles passam, sempre tentam ludibriar alguma criança. E quando têm a chance, a sequestram." "Minha nossa!" "Sim, eles fazem parte de uma quadrilha internacional de tráfico. O senhor teve sorte de não sequestrarem seu filho." "Não é meu filho, senhor. É meu sobrinho." "Bem, de qualquer forma, eles fugiram mais uma vez de nós. Devem saber que estamos em sua cola e mais uma vez conseguiram escapar." "O senhor sabe se alguma criança sumiu aqui na comunidade?" "Não, senhor. Que eu saiba, está tudo normal por aqui." "Bem, então vocês tiveram sorte de não conseguirem sequestrar nenhuma criança, mas nós iremos continuar atrás deles." "Tenha um bom dia, senhor." "Obrigado." Tauan estava ouvindo toda a conversa ali perto e chegou a pensar em contar para o tio o que de fato aconteceu. Porém, chegou à conclusão de que seu tio nunca acreditaria nele e que estava inventando a história,
pois quem acreditaria que ele nada com um bando de tubarões que o salvou no alto mar de ser sequestrado? E ainda que acreditassem, não acreditariam que ele saiu vivo do ataque, sendo que o próprio Tauan foi quem cortou o dedo e não foi atacado pelos tubarões. E o tubarão gigante? Quem seria aquele enorme tubarão que virou a lancha? Seria o Megalodon? Não, não acreditariam em nada do que ele dissesse. E por fim, Tauan não contou sobre o ocorrido. E o sumiço do casal de estrangeiros se tornou um grande mistério naquela pequena comunidade caiçara. 2 semanas depois, Tauan não conseguia parar de pensar no ocorrido em relação aos tubarões que o salvaram e precisava contar para alguém, mesmo que fossem rir da sua cara. Então resolveu conversar com seu pai um dia depois do almoço, assim que ele voltou da pesca. Papai, eu preciso lhe contar uma coisa que está me incomodando bastante. Pois pode falar, meu filho. Everton ouviu com muita atenção a história do filho sem perder nenhum detalhe. Tauan perguntou. Então, pai, acha que sou um maluco? Não, filho. Não? Claro que não, Tauan. Eu acredito em cada palavra do que você me contou. Acredita mesmo? Sim, mas como... Agora sou eu que preciso lhe contar uma história. Então preste muita atenção. Ok. Há alguns anos aconteceu na praia um ataque de tubarão a um nadador. O rapaz ficou muito ferido, obviamente, mas felizmente não morreu. Alguns dias depois foi visto nas águas mais rasas da praia um casal de tubarões e com eles um filhote. E lembrando do ataque recente, os pescadores se armaram com redes e arpões, capturaram e mataram os tubarões. Coitados dos tubarões! É assim, eles conseguiram matar aquele casal de tubarões. Mas o filhote, por ser menor, conseguiu escapar das redes e fugiu. Puxa, coitado do filhote. Sim, porém, 2 dias depois, aconteceu uma coisa muito curiosa. O quê? Como você sabe, eu e meu irmão somos pescadores, além da pousada que Eduardo tem hoje, certo? Sim. Naquele dia, nós fomos bem cedo para a praia, para ver se já conseguiríamos pegar alguma coisa logo cedo. Mas encontramos uma coisa muito inesperada. O quê? Uma pequena carcaça de tubarão, mais precisamente a pele de um tubarão, pois parecia que seu interior já tinha sido consumido, sei lá, e só restava a pele que estava sendo devorada por gaivotas e caranguejos. Tubarão? Sério isso? Sim, mas o mais estranho não foi isso. Foi o que estava perto da pele do tubarão. O quê? Um bebê. O que é? Isso mesmo, um bebê que deveria ter alguns meses de vida apenas, e estava chorando bem baixinho. Ah, que esquisito! Como essa criança foi parar ali? Eis o grande mistério para nós na época, pois não estávamos entendendo nada, e não podíamos deixar ali aquela criança abandonada na praia. Então, nós a levamos para casa e a criamos. E eis aqui você. Tauan ficou chocado com a resposta de seu pai e ficou alguns segundos processando a informação, até que perguntou. Então, você não é meu pai de verdade? Biologicamente não, mas eu cuidei de você como meu filho, e meu irmão me ajudou. Sim, eu compreendo e sou muito grato em saber disso, mas ainda não entendi muito bem essa história. Bem, ao longo do tempo, tentamos entender como isso pôde acontecer. E pela lógica, você pode ter sido deixado ali por sua mãe ou pai biológico, mas por que ao lado de uma pele de tubarão? Isso não fazia o menor sentido, até que resolvemos consultar as antigas histórias e lendas dos mares e descobrimos o que de fato aconteceu. E o que aconteceu? Filho, você é um Selkie. O quê? Selkie. O que é isso? São seres mitológicos que normalmente têm a forma de focas e que podem sair de suas peles e assumir formas humanas. Porém, tubarões e algum outro ser marítimo também podem ser um Selkie, já que você é um. Então, na verdade, eu sou um tubarão? Na verdade, você foi um tubarão, pois como lhe falei, sua pele original foi devorada por gaivotas e caranguejos. Sendo assim, você será humano para sempre. Para sempre? Bem, de acordo com a mitologia, Selkies vivem muito tempo, mas como você está na forma humana e não pode voltar para a forma animal, eu suponho que você vai viver mais tempo que um humano normal.
É só uma suposição, é claro, pois alguns tubarões vivem muito tempo. Entendi. Então é por isso que os tubarões nadam comigo e não me atacam, e ainda fui salvo por eles? Sim, filho, pois apesar de você não ter mais a pele de Selkie que foi devorada, eles devem sentir de alguma forma que você faz parte da família deles. Ah, e explica obviamente, porque você gosta tanto do mar e de mergulhar. Então deve ser por isso que consigo respirar mais tempo embaixo d'água. Sim, e os seus sinos pré-auriculares ajudam. Hein? O quê? Sinos pré-auriculares. Esses furinhos que você tem na frente da orelha. Nunca reparou neles? Não, nunca reparei. Para os médicos é uma má formação congênita, mas no seu caso é um resquício de brânquias. Caramba! Tem tudo a ver mesmo. Sim. Então, por que algumas pessoas têm esses furos se não são selkies? Bem, como em quase toda a história mitológica, seres fantásticos se envolvem com humanos às vezes, e têm filhos, então, não é improvável que essas pessoas sejam descendentes de selkies. Uau! Pois é, mas você é um selkie legítimo. Então aquela história de que minha mãe morreu no parto era uma invenção? Sim, pois quem iria acreditar que o encontramos na praia, do lado de uma pele de tubarão? É, verdade. Não ia dar para acreditar. Pois bem, filho, essa é toda a verdade. Incrível! Agora eu compreendo tudo, e obrigado por cuidarem tão bem de mim, papai. Imagina, filho, você foi a melhor coisa que aconteceu em nossas vidas, ainda que o fim de seus verdadeiros pais tenha sido triste. É verdade. Pai, será que posso mergulhar um pouco? Mas é claro que pode. O mar é seu lar também, e com certeza estará bem protegido lá. Obrigado. Até daqui a pouco. Até! Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, Contos e Mistérios te aguarda para a próxima história. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.